Você, a partir de hoje, não tem mais o direito de errar a questão que você já resolveu no treino. E o que é o caderno? Você vai pegar um caderno de ouro, você vai chamar seu caderno de ouro. O que você vai fazer com esse caderno? Então você vai pegar essa disciplina aqui e você vai escrever aqui, ó, português. Você pega outra disciplina e escreve a segunda matéria que você vai estudar. Enfim, vocês entenderam. Raciocínio lógico, direito penal, constitucional, as 3 matérias que você vai começar. E aí, quando você sentar para estudar naquele dia aquela matéria, você vai ter o seu material, você vai ter o caderno de ouro do lado. O que você vai fazer? Vai abrir na disciplina da qual você vai estudar. É isso? Botou aqui do lado e deixa ele ali. Vai chegar o momento que você vai fazer as questões. Claro, né? Porque a gente tem que treinar o que a gente acabou de estudar. Estudamos, fizemos as marcações, a leitura correta, direitinho, com as perguntas ativas, e você vai para as questões. Seja no site, seja no material do seu cursinho, seja num livro de questões, né? À medida em que você for fazendo as questões, você vai começar a perceber que as questões, elas vira e mexe, elas se repetem, né? As bancas, elas, apesar de um edital ter aí, numa média de 1.500 a 3.000 assuntos, é isso mesmo, de uma média, tá? Vai depender do cargo, do concurso, obviamente. Você vai ter aí editais de 1.000 a 3.000 assuntos, uma média. Assuntos, gente, separados em disciplinas. Depois você soma o seu aí, você vai chegar na sua conclusão, tá? Então as bancas, apesar de saber que tem esse emaranhado gigantesco de assuntos para abordar numa prova de 100 questões, 150, às vezes 200, se for verdadeiro ou falso, elas não têm tanta criatividade assim. Ou então é só preguiça mesmo dos examinadores, os caras lá que ficam atrás bolando as questões e as pegadinhas para pegar você, concurseiro desavisado. Mas elas repetem, e elas têm uma predileção por algumas. Uma das ações corretivas que você já precisa aprender a fazer desde agora é que você não tem mais o direito, atenção, eu vou botar o dedo mesmo na câmera, você a partir de hoje não tem mais o direito de errar a questão que você já resolveu no treino. A gente tem que acabar, exorcizar, porque lembra que eu falei? É normal você dentro de primeira leitura, um primeiro estudo de algum assunto, errar as questões no início, e você vai errar mais do que acertar. Ok. Mas você não pode mais se permitir, não se você tiver uma organização e um planejamento profissional. Os que não têm vão continuar fazendo sem nem saber que estão fazendo. Vão continuar errando, e no dia da prova não vai ser diferente, não é no dia da prova que ele vai acertar o que ele está errando no treino, né, galera? O que a gente quer com o caderno? Vai muito além de você só anotar os erros. Vai para consolidar o seu estudo. Você não pode achar que é só ir lá no site, resolver as questões, botar qualquer letra, que isso é suficiente. E que depois você vai lembrar. E aí depois você volta, Roberto, mas aí eu refaço só as que eu errei. Isso também é insuficiente. Isso não cria raiz no conhecimento. E como a partir de agora a gente tem isso combinado, de que você não vai nunca mais errar uma questão na prova, se ela via cair, você tem que sorrir e lembrar assim, ela estava no meu caderno de ouro, não é à toa que o nome é caderno de ouro. Até você chegar na sua aprovação, você vai fazer centenas de milhares de questões. Como é que você vai lembrar de cada uma delas, dos assuntos, do que você aprendeu? Mas, ó, simples. O que eu aprendi com essa questão? Anota com as próprias palavras, vai para a próxima. É só isso. 1, 2 frases, não é para você escrever uma redação, tá, gente? E não é para transcrever, eu já citei isso.